Uma das descobertas arqueológicas mais importantes e impactantes de todos os tempos, os manuscritos do Mar Morto podem ser mais antigos do que se pensava inicialmente, de acordo com novos estudos com inteligência artificial. Agora, cientistas encontraram uma maneira de desvendar o mistério usando inteligência artificial para ler os manuscritos sem precisar abri-los. O que a IA quântica descobriu nos manuscritos do Mar Morto mudará a história para sempre. Em Language Not Registered for Generation, um pastor beduíno de Language Not Registered for Generation anos atirou uma pedra em uma caverna perto do Mar Morto e descobriu a maior descoberta arqueológica da história, os manuscritos do Mar Morto. Qumran, lar de uma das maiores descobertas do nosso tempo, os manuscritos do Mar Morto. Descobertos em Language Not Registered for Generation por um jovem pastor beduíno que procurava suas ovelhas perdidas, os manuscritos do Mar Morto se tornaram, ao longo dos 10 anos seguintes, a maior coleção de pergaminhos hebraicos antigos. Ocultos por Language Not Registered for Generation anos, esses textos incluíam as cópias mais antigas da Bíblia hebraica e escritos perdidos que reformularam nossa compreensão do judaísmo antigo. Por décadas, estudiosos lutaram para decifrá-los. Mas, em Language Not Registered for Generation, a inteligência artificial, impulsionada pela computação quântica, começou a ler fragmentos que os olhos humanos não conseguiam, revelando escribas ocultos, mensagens codificadas e, possivelmente, manuscritos originais escritos pelos próprios autores. A questão é: que segredos permaneceram enterrados por Language Not Registered for Generation anos? E o que acontece quando eles finalmente vêm à tona? Quanto mais fundo cavamos, mais o passado se recusa a permanecer enterrado. A descoberta que reescreveu a história. A história dos manuscritos do Mar Morto é uma história de acidentes, rivalidades e informações suprimidas. Após a descoberta inicial de Muhammad Edib, caçadores de tesouros beduínos e arqueólogos profissionais correram para encontrar mais cavernas. A situação política tornou tudo complicado. Em Language Not Registered for Generation, a região ainda estava sob mandato britânico. Em Language Not Registered for Generation, o Estado de Israel foi declarado e a guerra eclodiu. As cavernas ficavam em território que seria controlado pela Jordânia até Language Not Registered for Generation. Manuscritos que deveriam ter sido estudados juntos acabaram em países diferentes, instituições diferentes, mãos diferentes. A primeira grande escavação foi liderada por Roland Duval, um padre dominicano francês que dirigia a École Biblique em Jerusalém. Entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, a equipe de Duval escavou as ruínas de Qumran. No início da década de Language Not Registered for Generation, o enigma dos manuscritos do Mar Morto toma um novo rumo. Sob a supervisão do governo jordaniano, o padre Roland Duval organizou uma grande escavação nas ruínas adormecidas de Khirbet Qumran, um assentamento próximo às cavernas que aparentemente foi habitado desde cerca de Language Not Registered for Generation antes de Cristo, até ser destruído pelo exército romano em Language Not Registered for Generation D2C. Duval acreditava ter encontrado o lar dos essênios, a austera seita judaica descrita por escritores antigos como Flávio Josefo e Plínio o Velho. Dizia-se que os essênios viviam em comunidade, praticavam a pureza ritual e aguardavam o iminente fim do mundo. Duval argumentou que eles haviam criado os pergaminhos como uma biblioteca sagrada e os esconderam quando os romanos se aproximaram. Essa teoria dominou os estudos acadêmicos por décadas, mas os problemas se acumularam. Os pergaminhos continham textos que refletiam perspectivas teológicas muito diferentes. Alguns enfatizavam a estrita observância da lei. Outros descreveram visões místicas de templos celestiais. Alguns previram 2 Messias, outros não mencionaram nenhum. A variedade sugeria não uma única seita, mas um recorte do pensamento judaico no período do Segundo Templo.
e a própria arqueologia de Qumran tornou-se controversa. Alguns estudiosos argumentaram que o local não era uma comunidade religiosa, mas sim uma fábrica de cerâmica, uma fortaleza militar ou uma propriedade rica. A ligação entre o assentamento e os pergaminhos tornou-se incerta. Entretanto, o acesso aos próprios pergaminhos tornou-se um escândalo. Dvall havia reunido uma pequena equipe de estudiosos para publicar os textos, mas eles trabalhavam com uma lentidão agonizante. Ao final dos Language Not Registered for Generation segundos, a maioria dos pergaminhos permanecia inédita, acessível apenas a um círculo interno privilegiado. Teorias da conspiração floresceram. Estariam os estudiosos suprimindo textos que contradiziam a doutrina cristã? Estariam eles escondendo evidências de que Jesus havia participado de alguma cena? Em Language Not Registered for Generation, a Biblioteca Huntington, na Califórnia, quebrou o monopólio ao disponibilizar fotografias dos manuscritos a todos os pesquisadores. A consequente avalanche de publicações transformou a área. Mas mesmo com acesso irrestrito, muitos fragmentos permaneceram ilegíveis. O pergaminho estava muito danificado. A tinta havia desbotado a ponto de se tornar invisível. Os fragmentos eram pequenos demais para serem interpretados. Foi aí que a tecnologia entrou em cena. Em Language Not Registered for Generation, a Autoridade de Antiguidades de Israel fez uma parceria com o Google para criar a Biblioteca Digital dos Manuscritos do Mar Morto, Leon Levy. O projeto de digitalização dos manuscritos do Mar Morto de Leon Levy trata da documentação e da captura de imagens dos manuscritos do Mar Morto, fotografando cada fragmento em altíssima resolução. A imagem multiespectral, que capta a luz além do espectro visível, revelou inscrições que se tornaram invisíveis a olho nu. Os estudiosos agora podiam estudar os pergaminhos de qualquer lugar do mundo, ampliando detalhes que seriam impossíveis de ver mesmo com os originais em mãos. Mas decifrar textos desbotados era apenas parte do problema. O maior desafio era a datação, a ferramenta que enxerga através do tempo. A datação tradicional dos manuscritos do Mar Morto baseava-se em 2 métodos. A datação por radiocarbono podia determinar quando um animal morreu e sua pele se transformou em pergaminho, mas exigia a destruição de pequenas amostras do material e apresentava margens de erro que abrangiam décadas ou até séculos. A paleografia, análise dos estilos de escrita, podia sugerir datas relativas comparando as formas das letras com outros manuscritos, mas era subjetiva e imprecisa. Os estudiosos que utilizavam a paleografia geralmente datavam os pergaminhos com uma margem de erro de Language Not Registered for Generation e o Language Not Registered for Generation Anos. Um fragmento poderia ser de Language Not Registered for Generation antes de Cristo ou Language Not Registered for Generation depois de Cristo. Não havia como saber com certeza. Em Language Not Registered for Generation, uma equipe liderada por Madden Popovich, da Universidade de Groningen, começou a desenvolver um sistema de inteligência artificial para resolver esse problema. Deram-lhe o nome de Enoch, em homenagem ao patriarca bíblico que teria sido levado ao céu e revelado os segredos da criação. O nome provou ser profético. Enoch foi treinado com um conjunto de dados de pergaminhos datados por meio de testes de radiocarbono, aprendendo a reconhecer como os estilos de caligrafia evoluíram ao longo do tempo. Analisou não apenas o formato das letras, mas também os ângulos dos traços, o espaçamento entre as palavras e a pressão da caneta sobre o pergaminho. Quando testado em comparação com pergaminhos de idade conhecida, Enoch alcançou uma precisão de até Language Not Registered for Generation Anos, Language Not Registered for Generation vezes, mais preciso que a paleografia tradicional. As implicações foram imediatas e controversas. Enoch analisou um pergaminho conhecido como o Grande Pergaminho de Isaías, um dos documentos mais bem preservados da caverna Language Not Registered for Generation, e determinou que ele havia sido copiado por 2 escribas diferentes, cujo trabalho era praticamente indistinguível a olho nu. A IA detectou diferenças sutis na formação das letras que revelaram o ponto de transição entre os escribas.
Essa descoberta foi posteriormente confirmada por outros métodos, validando as capacidades de Enoque, mas também levantando questões inquietantes. Se a IA conseguia enxergar coisas que décadas de análises de especialistas haviam deixado passar, o que mais os estudiosos haviam interpretado errado? A resposta veio rapidamente. Enoque examinou duas caligrafias, estilos que os estudiosos há muito tratavam como períodos sequenciais na prática escribal. O estilo hasminiano era associado aos séculos II e I a.C. Durante o reinado da dinastia hasminiana, o estilo herodiano foi associado ao reinado de Herodes, o Grande, e seus sucessores, aproximadamente de Language Not Registered for Generation antes de Cristo a Language Not Registered for Generation depois de Cristo. O modelo padrão defendia que um estilo evoluía para o outro ao longo do tempo. Enoque provou o contrário. Ambos os estilos coexistiram durante todo o período. Os escribas escolhiam entre eles com base em treinamento, preferência ou propósito, e não na cronologia. Essa única descoberta invalidou décadas de datação acadêmica. Todos os estudos que haviam usado o estilo da caligrafia para situar um pergaminho em um período específico tiveram que ser reconsiderados. A tecnologia continuou a avançar. Em Language Not Registered for Generation, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv usaram inteligência artificial para desdobrar virtualmente um pergaminho que era frágil demais para ser aberto fisicamente. O pergaminho Angeti, descoberto em Language Not Registered for Generation nas ruínas incendiadas de uma antiga sinagoga, havia sido carbonizado pelo fogo e era impossível de desenrolar sem destruí-lo. Usando escaneamento por raios-x e aprendizado de máquina, a equipe extraiu o texto sem nunca tocar no objeto físico. O pergaminho continha os capítulos iniciais de Levítico, a cópia mais antiga de um livro pentatucal já encontrada em uma sinagoga. A técnica abriu a possibilidade de ler outros pergaminhos danificados que eram considerados perdidos para sempre, os códigos que não deveriam existir. À medida que Enoque analisava mais fragmentos, algo inesperado surgiu. A IA foi projetada para estudar caligrafia e datar manuscritos, mas suas capacidades de reconhecimento de padrões se estenderam além das formas das letras. Ela começou a detectar estruturas matemáticas embutidas na disposição do texto. Inicialmente, os pesquisadores descartaram esses padrões como artefatos do processo de cópia, variações aleatórias que a IA interpretava erroneamente como significativas, mas os padrões persistiram. Eles apareceram em vários pergaminhos escritos por diferentes escribas em diferentes períodos. Seguiam regras matemáticas específicas. As descobertas dividiram a comunidade acadêmica. Os céticos argumentaram que os humanos são propensos a ver padrões onde não existem, um fenômeno chamado apofenia, e que os sistemas de IA treinados por humanos poderiam herdar essa tendência. Apenia é a tendência de perceber erroneamente conexões e significados entre coisas não relacionadas. Qualquer conjunto de dados suficientemente complexo conterá padrões aparentes se você procurar com atenção suficiente. Os pergaminhos não estavam codificados. Eles eram apenas antigos e danificados, e a IA estava encontrando sinal no ruído. Mas os defensores das descobertas apontaram para a especificidade dos padrões. Essas não eram semelhanças vagas. Eram sequências matemáticas precisas, progressões de números primos, estruturas análogas aos códigos de correção de erros usados na ciência da computação moderna. A probabilidade de tais padrões surgirem por acaso era ínfima. A controvérsia se intensificou quando os pesquisadores começaram a comparar os padrões usadores com outros documentos antigos. Certas sequências nos pergaminhos pareciam corresponder a dados astronômicos. Quando comparadas com antigos mapas estelares chineses da dinastia Han, compilados na mesma época em que os pergaminhos foram escritos, as correlações eram impressionantes.
Arranjos específicos de textos pareciam codificar informações sobre posições celestes. Isso não foi totalmente surpreendente. A antiga tradição judaica incluía um vasto conhecimento astronômico. O próprio livro de Enoque, preservado integralmente apenas em manuscritos etíopes, contém descrições detalhadas dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. A comunidade Qumran utilizava um calendário solar que diferia do calendário lunar do judaísmo tradicional. A consciência astronômica estava claramente presente, mas uma descoberta em particular ultrapassou esse conhecimento, adentrando um território inexplicável. Um fragmento parecia descrever um evento solar, uma perturbação no comportamento do Sol, com detalhes específicos que não correspondiam a nenhum registro da antiguidade. Ao examinarem a descrição, os astrônomos descobriram que ela correspondia a um tipo de fenômeno solar, uma ejeção coronal massiva que só seria documentada cientificamente no evento de Carrington em Language Not Registered for Generation, quando uma tempestade solar interrompeu os sistemas telegráficos na Europa e na América do Norte. Ou os antigos escribas testemunharam um evento semelhante que não foi registrado em nenhum outro lugar, ou possuíam conhecimento do comportamento solar que seria impossível para a sua época. A comunidade acadêmica rejeitou amplamente essa interpretação. As erupções solares deixam vestígios nos anéis das árvores e nos núcleos de gelo, e nenhuma evidência de um evento da magnitude da erupção de Carrington foi encontrada no período em questão. O fragmento provavelmente descrevia algo completamente diferente, talvez uma visão religiosa ou uma metáfora poética, e a aparente correspondência com a ciência solar moderna fosse mera coincidência. Mas a controvérsia já havia escapado aos periódicos acadêmicos. A mídia noticiou o caso. As redes sociais o amplificaram. Alegações de que os manuscritos do Mar Morto continham evidências de conhecimento antigo avançado, ou talvez contato extraterrestre, se espalharam pela internet. Pesquisadores sérios se viram lutando não apenas contra céticos acadêmicos, mas também contra teóricos da conspiração que distorciam seus trabalhos em busca de cliques e visualizações. Os fragmentos que poderiam reescrever a Bíblia. Enquanto os debates sobre códigos ocultos capturavam a atenção do público, as descobertas mais significativas de Enoque diziam respeito aos próprios textos bíblicos. A IA analisou 2 fragmentos que, por muito tempo, foram considerados cópias menores de livros conhecidos. O que ela descobriu sugeriu que eles poderiam ser algo muito mais importante. O fragmento conhecido como Language Not Registered for Generation Q. Daniel continha trechos do livro de Daniel, o texto profético que descreve visões de impérios futuros e tribulações do fim dos tempos. A tradição acadêmica datava o livro de Daniel em Language Not Registered for Generation A-DC, durante a revolta Maccabean contra o Império Sessida. As previsões detalhadas do livro sobre os eventos que levaram à revolta, combinadas com suas descrições vagas do que aconteceu depois, sugerem que ele foi escrito como uma profecia posterior aos fatos, um gênero comum na literatura antiga. A análise da caligrafia do fragmento feita por Enoque o situou precisamente nesse período, o século Language Not Registered for Generation AC, com uma margem de erro de apenas Language Not Registered for Generation Annus. Isso significa que o fragmento pode ter sido escrito durante a vida do próprio autor, e não uma cópia feita gerações depois, um possível original. As implicações eram profundas. Se o fragmento fosse de fato contemporâneo à composição do livro, representaria a ligação mais próxima possível com o texto original. Quaisquer variações entre este fragmento e manuscritos posteriores revelariam como o texto havia sido modificado ao longo do tempo. Os estudiosos poderiam potencialmente reconstruir o livro de Daniel como ele existia antes que séculos de cópias introduzissem mudanças. Para os crentes que consideram Daniel uma profecia genuína, escrita séculos antes dos eventos que descreve, a datação era um desafio. A IA confirmou o que os estudiosos seculares argumentavam há muito tempo.
O livro foi escrito quando eles diziam que foi escrito, e não no século VI a.C., como afirmava a tradição. O fragmento de Eclesiastes provou ser ainda mais controverso. O livro de Eclesiastes, atribuído na tradição judaica ao rei Salomão, é um dos textos filosoficamente mais sofisticados da Bíblia hebraica. Suas reflexões céticas sobre o sentido da vida intrigaram e inspiraram leitores por milênios. Estudiosos modernos dataram sua composição no século III a.C. Com base em análises linguísticas, as influências da filosofia grega no texto pareciam exigir um contexto helenístico. Enoque datou o fragmento por volta de Language Not Registered for Generation AC, o que está de acordo com o consenso acadêmico, mas muito distante da época de Salomão, no século X a.C. Para os estudiosos críticos, isso confirmou suas crenças. Para os crentes tradicionais, levantou questões complexas. Se a datação da Ipuã estivesse correta, e se o fragmento não apresentasse sinais de ter sido copiado de uma fonte anterior, então o livro não teria sido escrito por Salomão. A atribuição tradicional era uma convenção literária, não um fato histórico. Descobertas semelhantes surgiram de outros fragmentos bíblicos. Variações entre os textos do Mar Morto e o posterior texto macerético, que se tornou a Bíblia hebraica padrão, sugerem que o texto bíblico era mais fluido na antiguidade do que a tradição posterior reconheceu. Diferentes comunidades aparentemente preservaram versões diferentes. Passagens presentes em uma versão estavam ausentes em outra. A reação das instituições religiosas foi mista. Alguns estudiosos acolheram as descobertas como prova de que o texto bíblico havia sido cuidadosamente preservado ao longo de milênios, com variações que se mostraram menores e não substanciais. Outros temiam que a divulgação das variações pudesse minar a fé. Alguns exigiram que a metodologia da IA fosse verificada de forma independente antes que quaisquer outras descobertas fossem anunciadas. A Igreja Católica, que décadas antes havia sido constrangida pela demora na publicação dos manuscritos, manteve-se oficialmente em silêncio. As denominações protestantes apresentaram reações diversas. As autoridades judaicas debateram se as descobertas tinham implicações para a Halaká, a lei religiosa. Dado que as interpretações legais por vezes dependiam de leituras textuais específicas, a guerra em torno da verdade antiga era intensa. No momento em que essas descobertas foram divulgadas, a guerra começou. E não se engane, é uma guerra mesmo. Em Language Not Registered for Generation, quando a Universidade de Groningen publicou os resultados do estudo de datação do Enix na revista PLOS ONE, a reação foi imediata e feroz. Em poucas semanas, um grupo de paleógrafos renomados publicou uma refutação contundente, acusando os pesquisadores de IA de simplificarem demais séculos de conhecimento acadêmico em algoritmos. O professor Emanuel Tove, um dos maiores especialistas mundiais em manuscritos do Mar Morto, que passou décadas como editor-chefe do projeto de publicação oficial, comentou: "Mas estou muito feliz em ter aqui o professor Emanuel Tove, professor emérito da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele recebeu o Prêmio Israel em Estudos Bíblicos e expressou profundas reservas quanto a confiar em máquinas para lidar com textos que exigiam julgamento humano e compreensão cultural. As linhas de batalha foram traçadas entre aqueles que viam a IA como uma ferramenta revolucionária e aqueles que a viam como uma ameaça a tudo aquilo em que haviam construído suas carreiras. O conflito rapidamente se tornou pessoal. No encontro internacional de Language Not Registered for Generation da Sociedade de Literatura Bíblica em San Antônio, um painel de discussão sobre a IA e manuscritos antigos degenerou em gritos. Um renomado acadêmico teria dito a um pesquisador de IA que as máquinas jamais entenderiam o que os escribas sentiam ao copiar textos sagrados. O pesquisador teria respondido que os sentimentos eram irrelevantes quando os dados da caligrafia eram claros. Colegas que colaboravam há anos pararam de se falar.
O Twitter acadêmico se tornou um campo de batalha de acusações e contra-acusações. Alguns pesquisadores receberam mensagens de ódio de religiosos que se sentiram atacados em sua fé. Outros receberam ameaças de teóricos da conspiração que acreditavam que eles estavam suprimindo evidências de alienígenas ancestrais ou evangelhos ocultos. Mas essa guerra não começou em Language Not Registered for Generation. Ela vem se arrastando há décadas. Em Language Not Registered for Generation, quando a Biblioteca Huntington, na Califórnia, divulgou fotografias não autorizadas dos pergaminhos para quebrar o monopólio acadêmico, a equipe original de publicação ficou furiosa. John Strugnell, que liderava a equipe, concedeu uma entrevista a um jornal israelense, na qual fez comentários inflamatórios sobre o judaísmo, chamando-o de uma religião horrível que deveria ter desaparecido. O escândalo pôs fim à sua carreira e expôs a política tóxica que cercava os pergaminhos desde o início. O padre Roland Duval, antecessor de Strugnell, foi acusado de atrasar deliberadamente a publicação para impedir descobertas que pudessem desafiar a doutrina católica. Verdadeira ou não, a acusação envenenou as relações entre estudiosos judeus e cristãos por uma geração. A resposta institucional às descobertas da IQA tem sido igualmente dividida e amarga. A Autoridade de Antiguidades de Israel, que controla o acesso físico aos pergaminhos guardados no Museu do Santuário do Livro em Jerusalém, anunciou no início de Language Not Registered for Generation que todas as análises de IA exigiriam aprovação e supervisão especiais. Os críticos chamaram isso de censura disfarçada de controle de qualidade. Os defensores argumentaram que os manuscritos eram preciosos demais e controversos demais para serem submetidos a metodologias não testadas que poderiam produzir resultados enganosos. A resposta do Vaticano tem sido particularmente interessante de acompanhar. O Pontifício Instituto Bíblico, ainda assombrado por acusações de décadas atrás de que estudiosos católicos suprimiram publicações dos manuscritos, manteve um cauteloso silêncio público enquanto financiava, em privado, suas próprias iniciativas de pesquisa em inteligência artificial. Acadêmicos do Vaticano estão monitorando de perto as descobertas de Enoch, preparando respostas para quaisquer descobertas que possam desafiar os ensinamentos tradicionais da Igreja sobre a autoria bíblica ou as origens do cristianismo. Os interesses financeiros agravaram ainda mais a situação. O Museu da Bíblia em Washington, D.C., uma instalação de Language Not Registered for Generation milhões financiada pela família evangélica Green, proprietária da Hobby Lobby, gastou milhões adquirindo fragmentos dos manuscritos do Mar Morto para exibi-los como prova de autenticidade bíblica. Em Language Not Registered for Generation, o pesquisador alemão Kip Davis e uma equipe de cientistas usaram imagens multiespectrais e análises forenses para provar que todos os Language Not Registered for Generation fragmentos do museu eram falsificações modernas. Os falsificadores usaram pergaminho antigo, provavelmente raspado até que o texto original fosse removido, e escreveram uma falsa caligrafia hebraica com tinta projetada para parecer antiga. Alguns fragmentos foram envelhecidos artificialmente com cola animal e sedimentos. O escândalo foi devastador, mas a crise das falsificações se estendeu muito além de um único museu. Acadêmicos estimam agora que até Language Not Registered for Generation, fragmentos falsos dos manuscritos do Mar Morto, entraram no mercado de antiguidades após Language Not Registered for Generation. Colecionadores pagaram entre dólares americanos, Language Not Registered for Generation e dólares americanos, Language Not Registered for Generation, milhão por fragmento, ansiosos para possuir peças da história bíblica. Universidades, incluindo o Seminário Teológico Batista do Sudoeste, a Universidade Isusa Pacific e a Universidade Internacional Trinity, compraram fragmentos para suas coleções.
todos eram falsos. O escândalo levantou questões existenciais sobre toda a área. Se especialistas puderam ser enganados por falsificações por mais de uma década, quão confiável era qualquer uma de suas pesquisas? E se a inteligência artificial pudesse detectar falsificações com uma precisão sem precedentes, o que aconteceria com o lucrativo comércio de antiguidades? A resposta ficou clara rapidamente. Comerciantes que haviam vendido fragmentos por centenas de milhares de dólares, de repente, se viram diante da possibilidade de que suas mercadorias fossem expostas como falsificações sem valor. Alguns acolheram a transparência, argumentando que a autenticação por IAA restauraria a confiança no mercado. Outros começaram a fazer lobby contra a análise por IA, argumentando que os proprietários tinham direito à privacidade e que a análise forçada destruiria o valor de artefatos legítimos. O debate chegou ao Capitólio quando um congressista republicano do Texas apresentou um projeto de lei que restringiria o financiamento federal para a análise por IA de artefatos religiosos. O projeto foi arquivado na comissão, mas a mensagem era clara. Não se tratava mais apenas de uma disputa acadêmica. Era uma guerra política com milhões de dólares e interesses poderosos em jogo. Entretanto, os fragmentos continuam revelando segredos que ninguém consegue controlar. Em Language Not Registered for Generation, pesquisadores anunciaram que análises de IA identificaram conexões até então desconhecidas entre textos do Mar Morto e o Novo Testamento, especificamente entre o pergaminho com as regras da comunidade e passagens do Evangelho de Mateus. As descobertas sugeriram que os primeiros escritores cristãos podem ter tido acesso direto aos materiais de Qumran. O professor John Collins, da Escola de Divindade de Yale, considerou a descoberta potencialmente revolucionária para a compreensão das origens do cristianismo. Acadêmicos cristãos conservadores reagiram veementemente, argumentando que as conexões eram coincidência ou que a IAA estava encontrando padrões que não refletiam uma influência histórica genuína. A questão mais profunda vai muito além dos pergaminhos antigos. A inteligência artificial representa uma mudança fundamental na forma como o conhecimento é produzido e validado. Durante séculos, conhecimento especializado significava conhecimento humano. Acadêmicos passavam décadas aprendendo idiomas, estudando manuscritos, desenvolvendo intuições que não podiam ser reduzidas a regras. Agora, as máquinas podem processar mais dados em uma hora do que um ser humano poderia analisar em uma vida inteira. Elas encontram padrões invisíveis à percepção humana, mas não conseguem explicar seu raciocínio de maneiras que os humanos compreendam plenamente. Quando uma IA afirma que um pergaminho foi escrito em Language Not Registered for Generation, AC, ela não consegue articular o porquê em termos que um paleógrafo tradicional reconheceria. Isso cria uma crise de autoridade que vai além dos próprios pergaminhos. Devemos confiar na máquina ou no acadêmico, no algoritmo ou na intuição. Não há meio termo. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos acidentalmente a Language Not Registered for Generation anos e disputados desde então, tornaram-se o campo de testes para questões que definirão o futuro do próprio conhecimento. E o resultado desta guerra determinará não apenas o que acreditamos sobre textos antigos, mas também como acreditamos em qualquer coisa, numa era em que as máquinas enxergam mais do que os olhos humanos jamais poderiam. Os manuscritos do Mar Morto permaneceram em silêncio por Language Not Registered for Generation anos, seus segredos confiados ao deserto, preservados pelo tempo e ocultos das mãos humanas. Agora, sob o escrutínio da inteligência artificial, fragmentos que antes desafiavam a compreensão começam a se revelar. Padrões emergem. Os códigos foram revelados. As datas foram confirmadas. Palavras há muito esquecidas estão voltando à vida. E com elas, perguntas que a humanidade jamais foi obrigada a enfrentar. Os antigos escribas fizeram a sua parte. Escreveram, ocultaram-se,
Confiaram que o futuro seria digno de seu sacrifício. O futuro chegou. Os pergaminhos estão falando, e as descobertas estão apenas começando. Que verdades foram enterradas por milênios? E o que acontece quando o passado finalmente se recusa a permanecer em silêncio? A história está longe de terminar, e as respostas podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre história, fé e nós mesmos.